a não ser que você pressione a tecla Ctrl C ou coisa parecida. Uma outra forma de criar threads em Python seria utilizando o módulo threading, como nós já vimos. Utilizar o módulo threading é muito semelhante à API Java. A primeira coisa que você faz é definir uma subclasse para a classe threading.thread. Então você define uma classe qualquer e você define que ela sendo uma classe filha da classe threading.thread. Depois que você faz isso, dentro do construtor dessa classe, você deve chamar a classe, ou melhor, dentro do construtor dessa classe, você deve chamar o construtor da classe Py, né, threading.thread.init self. Você tem que fazer isso aqui para inicializar o thread. Depois você tem que definir uma função chamada run. Essa função ela será executada, é o que efetivamente o thread fará. Ela será executada quando um objeto dessa classe for criado e for chamado a função dele start. Então você simplesmente em algum lugar do programa cria um objeto dessa classe, objeto igual a x, assim que se cria um objeto em Python, nós já vimos isso. E em algum lugar do programa, em seguida à criação do objeto, eu uso a função start do objeto. Essa função start do objeto vai disparar o meu método run. O nosso programa número 82 faz exatamente isso. Ele define uma classe, chamei aqui de mpar. Nessa classe ele tem o método init, ou o construtor da classe, que chama o construtor da classe mãe. A classe mãe dela é a threading.threading. A seguir ele tem o método run. Esse método run ele simplesmente cria um laço e fica imprimindo. Em execução, laço em execução. Bom, ele vai imprimir isso aqui 10 vezes, né? Na função main ele simplesmente imprime criando um novo thread, depois cria um objeto da classe mpar, depois imprime iniciando a execução do thread, depois chama a função start do objeto obj. Essa função start, como nós vimos, deve executar o método run, que faz a execução do thread propriamente dito. Então aqui o print principal era apenas para ilustrar isso aí que nós falamos. Vamos ver aqui, esse é o nosso programa número 82 e vamos ver então a execução mesmo. Ok, funcionou. Imprimiu, criou um novo thread, imprimiu iniciando a execução do thread principal, fim do principal, depois ele executou o thread em execução. Observe que a independência disso aqui, ele primeiro imprimiu o fim do principal, depois ele imprimiu os comandos dentro do thread. Olha só, se você ver aqui, você vai ver que o fim do principal está depois do início do thread, mas mesmo assim ele iniciou o thread e como é independente, o thread é independente do programa principal, ele imprimiu o fim do principal e depois foi que apareceram as mensagens do próprio thread. Quer dizer, isso aqui continua a execução dessa linha aqui enquanto essa outra linha também estava executando. As duas foram em paralelo e coincidentemente a primeira saiu antes, a impressão da primeira saiu antes do que a impressão da segunda. Então isso mostra claramente a independência das duas linhas de execução. A linha de execução que está na classe e a linha de execução que é seguida pela função principal. Imagine que você queira criar um programa que se comunique com outros programas. A internet é cheia desses programas e isso na internet se chama arquitetura cliente-servidor. Você tem um programa, que normalmente é considerado como um cliente, e esse programa se comunica com outro programa que é considerado servidor, que vai realizar alguma tarefa a pedido do cliente e vai responder de volta para o cliente alguma coisa. Costumeiramente, o servidor, ao receber uma solicitação de um cliente, via internet, via rede local, ele cria uma thread específica para atender aquele cliente, para resolver o problema daquele cliente. E quando finalizada a tarefa que o cliente já solicitou, ele encerra a thread e volta às suas atividades normais. Na realidade, o servidor está sempre esperando, ele tem uma thread do servidor, própria do servidor, é esperar as solicitações de diversos clientes. Ele fica num laço infinito, esperando sempre as solicitações dos clientes. Nesse laço infinito, quando ele recebe uma solicitação, ele cria uma thread e responde a solicitação baseada na thread que ele criou. Então, é fácil de fazer, muito fácil fazer isso em Python.
Não é difícil implementar, eu deixo isso como desafio. Vou dar apenas algumas dicas. A primeira, você tem que usar a classe socket. Então, tanto o cliente quanto o servidor, eles têm que importar o módulo socket e criar algum socket durante o programa, em algum momento. Depois você tem que conectar esse socket a uma porta. Se for servidor, se for cliente, você tem que conectar ao endereço IP específico e a porta específica onde está implementado o seu servidor. Aí você usa o send, uma função do socket send para enviar dados e uma função receive do socket para receber dados e guardar os dados recebidos. O socket, depois de criado, você pode fechá-lo com a função close. Então, há uma ligeira diferença entre a implementação do socket para o cliente e do socket para o servidor. No servidor, você tem que criar uma porta e tem que fazer a conexão do socket com essa porta específica. Bom, eu deixo isso como um trabalho de pesquisa para você fazer. Você faz a pesquisa, implementa o cliente, implementa o servidor. No servidor, você vai ter também o thread. Ó, lembrando aqui que não há necessidade, ou pelo menos na boa parte dos clientes, não há necessidade de ter mais de um thread. É um programa normal com apenas um thread. E enquanto que o servidor deve ter vários threads. Uma thread de espera principal e uma thread para cada cliente que solicitou, para cada solicitação de cliente. Fica a seu critério, o desafio é seu. Chegamos ao fim da nossa aula número 19.